Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e estou de volta aqui no canal para responder as dúvidas que o pessoal tem deixado aqui nos comentários. Confesso que eu estava com saudade de falar: olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga, aqui de novo. Então vamos retomar e agora a gente vai fazer essa série respondendo diversas perguntas. Antes da gente começar a falar do tema de hoje, que é disgrafia e outros transtornos específicos de aprendizagem, eu queria convidar você a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo, compartilhar, manda para o seu coordenador, manda para outros professores, para pais. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar outras pessoas também. Bom, preparados? A gente vai começar então a falar da questão da disgrafia. Eu percebi que muitas pessoas me escreveram, me perguntaram sobre esse tema, até porque é um pouco menos comum da gente falar desse assunto do que a dislexia, por exemplo. Então teve um comentário aqui falando disgrafia e alexia, qual é a relação? Primeira coisa que a gente precisa entender é que quando tem o A, na frente, então alexia significa que eu tinha habilidade e eu perdi. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre um AVC ou que sofre um acidente, tem uma lesão cerebral, de fato ela pode ter uma alexia. Ela tinha habilidade de leitura e aí ela perdeu essa habilidade. Agora, quando a gente está falando de transtornos do neurodesenvolvimento e os transtornos específicos de aprendizagem, eles estão dentro desse grupo de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente está falando de uma habilidade que não foi adquirida como deveria. Não é algo que ganhou e depois você regride, você perde. Então o nome correto é dislexia. Quando a gente fala em dislexia, a gente está dizendo um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura. Quando a gente está falando em disgrafia, a gente está chamando um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na escrita. Quando eu estou falando de discalculia, eu estou dizendo de um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na matemática e na aquisição das habilidades matemáticas. A gente também tem a disortografia, que é um transtorno específico de aprendizagem onde o prejuízo vai ser na composição da palavra, na escrita dessa palavra. E aí os erros ortográficos não são SZ, 2S, igual a gente está acostumado. São outras características mais significativas em relação à ortografia, tá bom? E aí a pergunta foi: disgrafia e dislexia junto, o que fazer? É comum que os transtornos específicos de aprendizagem, assim como os outros transtornos do neurodesenvolvimento venham juntos. E isso é uma grande dificuldade, Porque se eu já tenho uma dislexia, um prejuízo na leitura e eu vou ter um prejuízo na escrita também, isso dificulta sim, o trabalho da adaptação curricular, das intervenções e até as adaptações dessa pessoa no dia a dia. Então é um pouco mais delicado, apesar de ser muito comum. Quando a gente tem essas comorbidades, que é o nome que a gente dá para quando esses transtornos vêm juntos, é importante que a gente faça intervenções nas duas áreas afetadas. Pensando na dislexia, a gente tem o trabalho aí essencial do fonoaudiólogo, que é quem vai intervir diretamente. Às vezes é necessário e também essencial um trabalho de um psicopedagogo para ajudar na aquisição dessas habilidades relacionadas à escolarização. A psicoterapia, o psicólogo, às vezes ele vem junto para ajudar no manejo em relação a essas dificuldades, na percepção da criança, mas a dislexia em si, ela não vai trazer alterações emocionais e de comportamento, então seria em segundo plano, tá bom? Quando a gente pensa na disgrafia, o fono e o psicopedagogo ajudam muito sim, mas é muito importante o papel da terapia ocupacional. Por quê? Porque tem questões grafomotoras que envolvem o movimento da escrita, a percepção visual, tudo isso pode ser trabalhado mais específico por um profissional da terapia ocupacional, que vai intervir nessas habilidades que vêm antes da aquisição da escrita e que, no caso da disgrafia, vão estar alteradas. Então, quando a gente tem uma comorbidade, a gente vai precisar também investir nos tratamentos nas duas áreas avaliadas, Então, se eu tenho a disgrafia, eu vou, sim, dispor aí de alguns momentos dentro da fono e dentro da psicopedagogia, mas eu preciso fazer um trabalho mais focado na motricidade, na percepção e na parte motora. Quando eu tô falando só de uma dislexia, não tem necessidade, a princípio, dessa criança fazer terapia ocupacional. Por quê? Porque ela não vai ter um prejuízo tão relacionado à questão motora ou em relação à autonomia no dia a dia, então a gente foca em outra área. O mesmo vai acontecer se eu tenho uma descalculia associada, se eu tenho um TDAH associado, eu vou ter que sempre pensar quais são os maiores prejuízos. Agora vamos pensar lá na escola.
como é que eu faço uma adaptação, como é que eu acesso a informação em relação a essa criança, se as duas áreas estão afetadas. Primeira coisa bem importante, a gente sempre está aqui conversando de adaptação curricular, é que a adaptação ela é feita de forma extremamente individualizada, ela deve ser feita pela escola, em parceria com a família e em parceria com toda a gestão da escola e com os profissionais que atendem essa criança, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho. Mas eu vou dar aqui algumas orientações que podem ser aí avaliadas se é o caso dessa criança ou não. Primeiro ponto, a aquisição da leitura e da escrita, ela é pré-requisito para a aquisição dos outros conteúdos na escola, não é? Porque nos primeiros anos da escolarização, a gente vai trabalhar lá a leitura e escrita e a gente vai usar esse recurso para tanto acessar a informação que a criança sabe, então ela vai responder escrevendo o que ela sabe, e para ensinar, passar a informação. Então as provas são escritas, a criança tem que ler para aprender, para mostrar o que ela sabe. As atividades envolvem a leitura, então a criança tem que ler aquela atividade, ler aquela apostila, ler aquele livro, ler o que o professor colocou na lousa para acessar o conhecimento que o professor está passando. Então, claro que intervir na leitura escrita é essencial para que essa criança chegue lá. Mas enquanto essa leitura escrita não é fluente o suficiente para que ela adquira o conteúdo, e agora, atenção, isso é muito importante. Às vezes, a pessoa com dislexia, ela vai conseguir ler, mas o custo da leitura é muito forte para o cérebro dela. Então, ela ativa áreas que não eram para ativar, então eles vão ficando cansados com a leitura e pior, conseguem apreender pouco dessa leitura. Então, a gente precisa variar o estímulo. Se ele consegue ler, mas ele consegue pegar pouco daquilo que ele lê, então vamos trabalhar na oralidade, por exemplo. Vamos trabalhar com esquema, com mapa conceitual, com figuras, para diminuir a sobrecarga em relação à leitura. O mesmo acontece na escrita. Na disgrafia, não quer dizer que a pessoa não escreve nada. Quer dizer que muitas vezes, mesmo após a intervenção, ela vai conseguir escrever, vai ter uma letrinha melhor, que a gente já falou que a disgrafia às vezes vem com uma letra ilegível, sim, né? Mas ela vai demorar um tempo maior para escrever do que uma outra pessoa escreve muito mais rápido. Então a velocidade da escrita é ruim, o esforço, da mesma forma que na leitura para a dislexia, para a criança fazer essa escrita é muito grande. Então, às vezes ela não vai responder tudo que ela sabe, porque o custo de escrever é muito alto. Então, para que a gente depender só da escrita para saber o que ela aprendeu? Aí algumas dicas, pensando em avaliação, por exemplo, é a questão de fazer uma prova múltipla escolha, né? Uma prova fechada. Mas, Carol, eu quero saber a articulação do pensamento, eu quero relacionar conceitos. Faça uma complementação oral. Essa criança pode, após a avaliação, responder oralmente. E aí, um outro ponto que eu queria salientar é, às vezes a gente só faz adaptação de avaliação e não das atividades em sala. Aí eu te pergunto, ela está com dificuldade de acessar o conhecimento na sala. O que adianta a gente fazer só adaptação de avaliação? Então a gente precisa adaptar recursos em sala de aula, sim. Permitir que essa criança responda oralmente em sala de aula também, fazer uma leitura compartilhada para que ela não faça toda a leitura da atividade sozinha e tenha dificuldade de compreender. Então essas estratégias, elas precisam vir também no momento da aula. Aí a clássica pergunta do professor, mas Carol, eu vou montar uma aula separada para essa criança? Não, você vai buscar variar o seu repertório de recurso na aula que caiba também para aquela criança. E você pode ter certeza, todos os alunos vão se beneficiar, porque cada um, por mais que não tenha um diagnóstico, tem habilidades específicas. Se a gente usa só a leitura e a pessoa ela é melhor no visual, por que eu vou só investir na leitura? Então, quando a gente apresenta uma variedade de estímulos e consegue adaptar o nosso conteúdo para diferentes contextos, todo mundo vai sair ganhando, todos os seus alunos vão aprender mais e isso vai facilitar para todas as partes envolvidas, a família, na hora da prova, na hora de você corrigir essa prova, mesmo no processo de ensinar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Mais uma vez, se você gostou, compartilha, leva para outras pessoas. Se tiver outras dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo com novos vídeos. Espero ver vocês. Até mais!